O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. A vocês, muito obrigado pela audiência. Continue conosco até o final do nosso programa, porque até lá, muitas coisas maravilhosas acontecerão para o seu deleite espiritual. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Lá na coordenação e supervisão, Nilton Moura. A vocês, muito obrigado pela audiência. Obrigado de todo o coração. Obrigado de toda a equipe do programa 100% Gospel. O programa da família, o programa do sucesso. Aqui você está bem. Aqui você pode assistir ao nosso programa, ver a nossa TV NMNet com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação e sem aquele constrangimento que as televisões apresentam por aí, com palavras de baixo calão, com coisas que não condizem com a realidade da família. O nosso programa não tem fins lucrativos, tá bom? Nós não temos patrocinadores. O único que patrocina o nosso programa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, fiquem conosco, porque aqui você está no canal certo e no programa certo. E o nosso programa continua. Agora chegou o momento para a nossa reflexão. Escolhemos para esse programa, como tema da nossa reflexão, o dízimo. E vamos fazer a leitura para o texto básico no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 e 23, 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Versículo 28. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. O livro do profeta Malaquias também nos fala a respeito do dízimo. Ele começa dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3 e 10. Os dízimos eram dos frutos recolhidos. Então, todas as vezes que aquelas pessoas recolhiam frutos, 10% daqueles frutos recolhidos eram para serem entregues na sinagoga, na igreja, para a manutenção da casa do Senhor. Os produtos eram consumidos perante o Senhor. Então diz assim: certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo.
Então, o dízimo era dado anualmente, de acordo com as colheitas. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, o dízimo não é uma coisa de hoje. O dízimo é bíblico e é uma coisa, dos antigos, né? Agora, nós precisamos ver como era dado o dízimo naquela época e como é dado o dízimo na época de hoje, nos nossos dias. Existe realmente uma grande diferença entre o passado e o presente. Os dízimos eram recolhidos no final de cada 3 anos. Né? É uma coisa a se pensar, não é isso? Então, de 3 em 3 anos se recolhiam os dízimos e levava para as sinagogas. Também os dízimos naquela época serviam para alimentar as viúvas e os órfãos que viviam dentro daquela cidade, tá bom? Os dízimos não eram utilizados para riquezas materiais. Era para alimentar aquelas pessoas. Era para alimentar os necessitados e levitas encarregados da casa do Senhor. Por quê? Os levitas não tinham emprego. Eles não trabalhavam. Eles tinham uma função específica. Eles eram encarregados de cuidar da casa do Senhor. E como eles não trabalhavam, como eles não tinham salário, como eles não plantavam e não colhiam, aqueles que plantavam e colhiam recolhiam 10% da sua safra, daquilo que eles colhiam, e levava para a alimentação das viúvas, dos órfãos que viviam dentro da cidade e também para a alimentação dos levitas, que tinham como o objetivo maior, como função específica, cuidar da casa do Senhor. Então, mais uma vez, a gente chama a atenção dos nossos queridos ouvintes, telespectadores. Os dízimos não eram para ser utilizados em riquezas materiais. E lá em Malaquias, Deus promete. Olha o que Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E ele diz mais: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ou seja, ele mandava que as pessoas trouxessem os dízimos, fossem fiéis, não só na sua colheita, mas na devolução da parte que pertenciam a Deus. 10% de tudo aquilo que eles colhiam. Eram frutos, animais e outra coisa. Eram para entregar na casa do Senhor a melhor parte. O que havia de melhor. O que havia de mais puro. Não era entregar qualquer coisa. Aqui, sobrou isso aqui, vou levar lá para os levitas. Sobrou esse restinho aqui, vou levar lá para as viúvas, lá para os órfãos. Não serve para a gente? Não era isso, não. Eram as primícias. Você tinha que mandar lá para as viúvas, para os órfãos e para os levitas as primícias que havia de melhor. Você está entendendo o recado? Então preste atenção nisso. As pessoas davam dízimo e Deus prometia retribuir com bênçãos. Ele derramaria bênçãos sem medida sobre aqueles que eram fiéis nos seus dízimos. Tem gente que assim, não, eu dava o dízimo, mas não tinha retorno. Tinha retorno, sim. A palavra do Senhor diz isso. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Tá bom?
Então, esta é a nossa meditação para o programa de hoje. Esperamos que vocês tenham entendido essa mensagem e que vocês aprendam que o dízimo é bíblico, é necessário e não é para ser utilizado em riquezas materiais. Tá bom? Tá entendido? Então, beleza. Bem, meus amigos, estamos de volta com o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. E agora chegou o momento de nossos agradecimentos pessoais. Um agradecimento lá para Maria do Rosário Silva, em Olímpia, Minas Gerais, para Iolanda Oliveira, em Crateús, do Ceará, Maria das Dores, de Lagoinhas, Belo Horizonte, Maurílio Gonçalves, em Patrocínio, Lourdes Costa, de Cuiabá, Elizabeth Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus, Fé e Esperança, de Maurilândia, em Goiás, a Leandra Rocha, em São Sebastião, na Espanha, nosso ouvinte João Paulo, da Assembleia de Deus de Fortaleza, Maria das Dores, lá no Rio de Janeiro, também da Assembleia de Deus, a Luciana Feitosa, na Igreja Universal de Manaus, a família Holanda, em Recife, Pernambuco, a Gláucia Maria, a Yayá, alô Yayá, obrigado pela sua audiência, meu amigo Zizo, Eliezer Holanda Filho, um abraço para vocês e toda a sua família, as irmãs Silene e Cildani Medeiros, em João Pessoa, na Paraíba, lá em Marcolândia, no Piauí, o pastor Salvador, sua esposa, também o pastor Galeno, aquele abraço para vocês, lá em Araripina, pastor Marcos Magalhães, um abraço para você, pastor Marcos, e muito obrigado pela sua honrosa audiência, pastor Arão Lemos Neves e sua esposa, pastora Helenice Melo. Um abraço para vocês todos, Arthur Rocha e Dona Lourdes Rocha, na Igreja Batista Central do Gama, Distrito Federal. Um abraço também para os nossos amigos ouvintes, Adelírio Mendes de Freitas, na Assembleia de Deus de Maurilândia, em Goiás, o Geraldinho Neves do Rosário, na Assembleia de Deus em Cuiabá. Um abraço para todos vocês que estão conosco no nosso programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Um abraço para o pastor Valdemir Souza, sua esposa Luciete. Um abraço pro pessoal lá de Marcolândia, no Piauí. Opa, gente boa! Obrigado pela audiência. Continuem ligados no programa 100% Gospel. E nós agradecemos porque, abaixo de Deus, o nosso sucesso depende de você. Bem, meus amigos do programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Nós fizemos uma viagem até o Piauí e na cidade de Marcolândia encontramos uma das figuras mais conhecidas e mais respeitadas daquela cidade. Trata-se do cidadão Oswaldo Costa. E vamos ver como ficou a nossa conversa com o Oswaldo. Bem, meus amigos do programa 100% Gospel, aqui é Adalberto Pereira, direto de Marcolândia. Encontramos um amigo aqui, Oswaldo Costa, amigo de longas datas, e vamos conversar um pouco com o Oswaldo para que vocês, nossos amigos, ouvintes, telespectadores do nosso programa, possam conhecer um pouco desse cidadão que é um exemplo para a história de Marcolândia. Oswaldo, finalmente, quem é Oswaldo Costa? Oswaldo Costa é um rapaz que chegou aqui em Marcolândia. Antes de Marcolândia, eu cheguei primeiro do que a cidade de Marcolândia. Eu conheci isso aqui sem nenhuma casa. Hoje nós temos 3.000 e tantas casas, 4.000 casas aqui. Eu sou um dos construtores dessa casa, dessa cidade. E lhe digo uma coisa, eu sou filho de pai pobre, nasci na roça, me criei na roça trabalhando.
Toda a vida vivi a minha vida, nunca andei atrás de ninguém, para ninguém me dar nada. Foi a época que me empreguei aqui no estado. Eu sou funcionário da Secretaria de Fazenda há 70 anos, há 66 anos, desculpa, 66 anos. E o resultado é que me aposentei e fiquei morando aqui. Cheguei menino novo, me casei, constituí família, tenho 8 filhos, moramos todos aqui, não se separamos ninguém. E 2 moram aqui. Mas a Marcolândia é abençoada por Deus. A Marcolândia, eu fui vereador pelo município aqui de Marcolândia, não era Marcolândia, era Padre Marcos, que aqui é filha de Padre Marcos. Eu fui vereador 2 mandatos lá. Aí vim aqui para Marcolândia, fiz mais 3. Eu tenho 5 mandatos de vereador nessa cidade. Hoje estou velho. Minhas amizades que eu tenho, graças a Deus, com Deus e com o povo, faço questão de dizer, eu trabalhei aqui no posto até me aposentar e disse que o legítimo funcionário é o que é aposentado. Então, se eu estou aposentado no trabalho que comecei. Quero só dizer uma coisa, Adalberto. O tempo se encarrega de muitas coisas. Eu não pensava que a gente ficava velho assim tão ligeiro. Eu estou, depois de amanhã, segunda-feira, eu estou fazendo 81 anos. E eu pensei que quando eu fosse chegar a 80 anos, eu estava pior do que eu estou hoje. Mas eu estou jovem, rapaz. Agora só que estou vendo o peso da idade, as pernas já estão dando trabalho para caminhar. E a Marcolândia tem isto, quem chega de fora é acolhido pelo povo daqui da cidade. Quando eu comecei aqui, não tinha ninguém, como eu me disse, fui dos primeiros a chegar. Criou o povoado, criou o posto fiscal, quando eu me empreguei. Não tinha nada. Hoje tem 70, 80 fábricas de farinha. Não está tudo funcionando, mas tem mais da metade funciona mais de 40. E o que ocorre é que todo mundo que chega de fora arranja o meio de viver, o meio de trabalhar. As amizades faz com o povo daqui. O povo daqui é um povo ordeiro, um povo bom. E aí a gente fica naquela, meu Deus, será que eu estou perto de morrer? Será que eu ainda vou viver mais uns dias? Mas eu não estou querendo morrer não estou muito fechado não. Por mim ainda garanto há muitos anos ainda, sem ir para o outro lado. Bem, Oswaldo, Marcolândia tem sua história, tem seus personagens, seus protagonistas. Marcolândia cresceu. Como começou Marcolândia? Conta um pouco da história dessa cidade que cresce assustadoramente. Marcolândia, Adalberto, começou em 1956. 56, quando Marcolândia começou, eu vim da minha casa, da casa do meu pai, que era aqui 3 quilômetros daqui. Aí eu vim olhar aqui o movimento. Eu vi os caminhões descarregando a bagagem do pessoal que vinha fazer o posto fiscal. Aqui na BR-316, divisa de Pernambuco e Piauí. Nesse instante, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assustado com o tanto de gente, com um monte de coisa que eu vi criando aqui. Eu voltei para casa, cheguei lá e disse a meu pai. Meu pai, eu vi lá um negócio muito engraçado. É tanta um monte de coisa que é muita gente, cada um tem um monte de coisa no meio da rua lá. No meio da rua não, no meio da mata, no meio da estrada. Vai criar um posto fiscal lá na divisa. Ele disse, e é. E o homem que vai ser o chefe do posto é o senhor Corinto Machado de Matos. Ele disse que é seu amigo, que é seu conhecido. Ele disse, é meu conhecido mesmo. Você viu ele? Eu digo, vi. Ele mandou-lhe até um abraço. Aí fiquei, começou as barracas, não era casa, não era barraca. Barraca de palha. Fizeram só uma casa de telha para onde funcionar o posto fiscal. Eu fiquei andando por aqui, arranjei amizade com o pessoal e tal. Aí pedi ao chefe do posto. Eu, rapazinho novo, naquele tempo, mas aí com muito tempo já estava com 5 anos ou 6 que funcionava o posto. Eu pedi o nome do chefe do posto naquela época, aqui foi criado por Corinto Machado de Matos.
Mas Corinto tinha passado 2 anos, 3, e voltou para Teresina. Aí veio outro cidadão, chefe A. O outro demorou pouco, voltou, veio um, Samuel Viríssimo da Costa. Mas não era meu parente, eu sou Costa, mas esse não era parente da gente, não. Aí eu falei com ele uma vaga, me empreguei, trabalhei. Corinto voltou de novo. Só com esse Corinto Machado de Matos eu trabalhei 19 anos. E ele saiu, foi embora para Teresina, eu fiquei, ainda trabalhei mais um bocado. Sei que me aposentei. Com 36 anos de serviço eu me aposentei. Fiquei por aqui, já cidadão casado, me casei, construí a família, como eu disse na primeira reportagem. E só que lhe digo uma coisa, Marcolândia é terra boa. Tem esse absurdo de fábrica de farinha que tem aqui, e todo mundo trabalha, todo mundo ganha dinheiro. Tem gente aqui que eu conheci que chegou com a mão adiante e outra atrás, porque não tinha nada, não carregava nada. Hoje tem 4, 5 carros, outros têm posto de gasolina, outros têm comércio grande, e graças a Deus está indo todo mundo bem. É um lugar sério, aqui não tem esse negócio de o cara querer usar o que é dos outros, não. Cada qual usa o seu. Mas na hora de frequentar, de trabalhar, todo mundo ajuda, todo mundo chega. Oswaldo, fala pra gente aqui sobre a política de Marcolândia. O que você representa para o mundo político dessa cidade? Marcolândia iniciou aqui, foi emancipada, você sabe a hora, você estava com a gente aqui, 1992, é nova cidade. Eu fui eleito naquela época, mas eu já era eleito de Padre Marcos. O meu primeiro mandato foi em 1982, na cidade de Padre Marcos. Eu fui eleito a prefeito, o prefeito lá era o doutor Francisco Luiz de Macedo, era um médico renomado, médico bom. Em 1988, fui eleito novamente em Padre Marcos, que aqui era município de Padre Marcos, que era povoado, e eu representava aqui o povoado. Fui eleito lá em Padre Marcos, já o prefeito foi Afonso Moura Macedo. Passou 4 anos, o primeiro mandato foi 6 anos, de Francisco Luiz de Macedo. O segundo mandato foi 4 anos, Afonso Moura Macedo. Aí, em 92, Marcolândia se emancipou. Eu já vim de Marcolândia, de Padre Marcos para Marcolândia, já eleito, já vereador. Aí só fiz trocar a posição. Fiquei sendo vereador aqui na Marcolândia. Fui vereador, o primeiro mandato, meu irmão foi candidato, onde você foi quem fez a campanha do meu irmão. Ele não teve sorte, ele não teve voto. Quem ganhou foi Lafayette Pereira de Castro. Eu fui eleito. Depois, com 4 anos, fui eleito novamente. Já o prefeito era Mário Amadeu de Carvalho. É até falecido esse cidadão. É esposo de uma prima minha, de uma sobrinha. Terminou 4 anos, ele foi eleito novamente. Eu tornei a ser eleito. E assim por diante. Gostei dos 5 mandatos, foi 3 em Padre Marcos, 2 em Padre Marcos e 3 aqui em Marcolândia. E aí o que ocorre, Adalberto, é que nessa vida política eu só gastei muito dinheiro. Gastei, não fiquei com nada. O que eu ganhava, eu dava para o povo. Eu, quando dava operação, dava carrada de água, dava feira para aquele povo pobre das serras. E aí, quando terminou o mandato, eu fiquei do mesmo jeito. Tem gente que entra na política para enricar. Eu não, entrei para ajudar o povo. Me ajudaram com o voto e ajudei eles com o benefício. Graças a Deus, estou satisfeito, contente. Puro, porque o homem puro não tem medo de falar a verdade. Eu estou dizendo aqui, qualquer um cidadão ou uma cidadã aqui da minha cidade venha me perguntar: rapaz, você deu uma entrevista dizendo que saiu sem nada, você é um homem rico. Sou rico porque já nasci rico, rapaz, que tenho o espírito para trabalhar. Mas na política eu não ganhei nada aqui. Quem é que sabe que todo mundo sabe que eu não ganhei nada. O que eu ganhava dava o povo. Não fiquei nada do povo. E também nunca me candidatei a prefeito. E hoje aqui não quero mais, que estou com mais de 80,
Já estou passando para 81, não quero mais de jeito nenhum. Estou despedindo da política, por tudo. Não despeço do povo de meus amigos. Estou aqui ao inteiro dispor de qualquer um. Precisando de Oswaldo Costa, pode procurar. Estou às ordens. Bem, meus amigos, essa foi a reportagem que fizemos com o Oswaldo Costa, aqui da cidade de Marcolândia, no estado do Piauí. Aqui, Adalberto Pereira, com a coordenação e supervisão de Nilton Moura. Obrigado e até a próxima reportagem aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. E agora vamos para aquela sequência. Minha igreja é uma bênção de Deus. Opa! Olha, se você encontrar um membro da Igreja Batista em Araripina e pedir que ele defina a sua igreja em poucas palavras, certamente ele vai dizer para você: minha igreja é uma bênção de Deus. Então, vamos conhecer um pouco da Igreja Batista em Araripina, através do seu pastor Marcos Magalhães. Olá, pastor Marcos. A vez é sua. Como está e como funciona a Igreja Batista em Araripina? Paz, meu amado irmão e amigo Adalberto, é um prazer recebê-lo na nossa igreja. A nossa igreja, a primeira igreja batista em Araripina, é uma bênção de Deus. É uma igreja que foi fundada e tem mais de 50 anos de história. Fundada pelos americanos batistas, que vieram dos Estados Unidos com as raízes batistas tradicionais. Nós estamos localizados aqui na rua Pedro José Rodrigues, em Araripina, Pernambuco, centro da cidade. E a nossa igreja é uma igreja voltada totalmente para a palavra de Deus. Uma igreja que faz missões, faz evangelismo e que está completamente voltada para a palavra de Deus, pastor. Meu amigo Adalberto. Pastor não, meu amigo Adalberto. Mas logo, quem sabe, não sei, não é uma profecia. E é uma igreja que está localizada aqui em Araripina, com os fundamentos batistas e as raízes batistas. É uma igreja acolhedora, uma igreja que faz missões, uma igreja que presta assistência social também, mas que faz o principal, que é pregar a palavra de Deus. Então, o papel da Igreja Batista em Araripina hoje é pregar o evangelho da salvação, anunciar que Cristo, somente Cristo salva. Esse é o fundamento e as raízes batistas que está alicerçada na primeira Igreja Batista, meu amigo Adalberto. Quantas são as congregações da igreja atualmente? Hoje nós temos a congregação na Serra do Moraes, no Distrito do Moraes, na Serra do Cavaco, na Serra de Simões, na Serra do Ipa e no Samambaia. Nós temos 6 congregações ativas e também uma nova que será já inaugurada a partir de agora, do final de julho, no sítio Batinga. Então nós temos 7 congregações. Como funcionarão essas congregações? Quem vai dirigir os trabalhos dessas congregações? O missionário, pastor, algum evangelista? Meu amigo Adalberto, nas congregações nós temos missionários formados aqui mesmo em Araripina, né, no quadro dos missionários de Araripina, e cada congregação dessa tem seu missionário, né, que fazem o trabalho de uma igreja como uma igreja normal. O funcionamento das congregações são 3 vezes por semana, com discipulado, e os cultos normais acontecem no sábado. Então, acontece na segunda, na quarta e no sábado. As 7 congregações que nós temos. 6 e a próxima até o final de julho, se Deus permitir. Pastor, as dificuldades que a igreja tem enfrentado? Meu amigo Adalberto, a gente vê o cenário, um cenário muito perigoso hoje, porque tem entrado falsas doutrinas no meio da igreja, principalmente no meio das igrejas tradicionais. E nós estamos tendo algumas dificuldades. Eu, por exemplo, só estou com um ano que estou à frente da Igreja Batista. O nosso amado pastor Hélio, que eu me formei e tive acesso aqui
no Seminário Batista IBB, através da FATIM, um seminário voltado completamente para a Igreja Batista, mas o que a gente vê é a preocupação justamente das falsas doutrinas, o amor de muitos se esfriando, a igreja, às vezes, em decadência, não a igreja tradicional, porque a gente vê que a igreja que realmente prega a palavra de Deus, ela vai ser mantida pelo Senhor, mas nós temos sentido um esfriamento espiritual no meio do povo de Deus, e essa é uma das preocupações principais no meio evangélico hoje, aqui no nosso sertão. E a Bíblia já previne, né? Já previne isso. O amor de muitos se esfriaria, né? É o princípio das dores, que está só se concluindo. Não é isso, meu irmão Adalberto? Falando do princípio das dores, as situações pelas quais passam cidades lá do Belo Horizonte, né? Rio Grande do Sul. O que é que o pastor vê a respeito disso aí? Nós cremos que está se concluindo, né? Eu creio que o princípio das dores ele já se iniciou com a ascensão de Jesus ao céu. Isso já se inicia o princípio das dores e são as conclusões: guerras, rumores de guerras, pandemias, o caos, né? Problemas naturais que vêm acarretando, e o que a gente percebe, meu irmão Adalberto, é que essas dores de parto, elas estão aumentando. Então a gente vê que cada dia se aproxima a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. E o papel da igreja é continuar pregando e anunciando o Evangelho da salvação. Que só Cristo é solução para o problema de toda a humanidade. Somente Cristo. Pastor Marcos, suas considerações finais. Eu queria agradecer a Adalberto, que é o nosso conterrâneo aqui de Araripina, mandar um abraço para a TV, ao Newton, para toda a comunidade aí, para a sua igreja, para o programa em Brasília aí, que Deus possa estar abençoando. Nós vamos estar orando aqui a igreja pela vida de vocês e que Deus possa nos abençoar como igreja de Cristo, como filhos de Deus. Meu amado irmão Adalberto, agradeço. Este foi o pastor Marcos Carvalho, da Igreja Batista em Araripina, para o programa Minha Igreja é uma Bênção de Deus. Bem, meus amigos, estamos de volta com o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Se você está com algum problema de relacionamento, com a família, com os amigos, com o vizinho, relacionamento no trabalho, problemas financeiros, problemas de saúde, olhe para Deus, converse com Ele, coloque diante dele os seus problemas e Ele com certeza vai resolver. Não procure resolver seus problemas ouvindo conselhos de pessoas iguais a você. O melhor conselho, quem tem para você, é o nosso Deus. Ele é todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Outra coisa, curve-se, ajoelhe-se, prostre-se diante da sua divindade, da sua santidade, da sua soberania e do seu poder. A vocês, muito obrigado pela preciosa audiência. Estaremos de volta no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus continue presente em suas vidas, iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você, sua família e sobre o seu lar. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13:13. Tchau, gente! Um abraço de toda a equipe do programa 100% Gospel. Aqui, Adalberto Pereira na apresentação. Lá do outro lado, na coordenação e supervisão, Newton Moura. Aquele abraço e, se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa.